Felipe Martins é a bala de prata do regime e Alexandre de Moraes sabe disso. Depois que os Estados Unidos disse de forma oficial que Moraes utilizou dado falso para prender Felipe Martins, o que aconteceu? Ontem, o ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão com o seguinte despacho: oficie-se à Polícia Federal para prestar esclarecimentos no prazo de 5 dias sobre as informações do ingresso do réu Felipe Garcia Martins Pereira nos Estados Unidos da América em data de 30 de dezembro de 2022. Olha só, ontem, dia 16 de outubro de 2025, ministro Alexandre de Moraes. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Na sexta-feira, o CBP se manifestou oficialmente sobre a conclusão das investigações do caso do Felipe Martins, concluindo que, de fato, o documento utilizado no Brasil para prolongar indevidamente a prisão de Felipe Martins foi inserido de forma fraudulenta no sistema migratório americano. O nome do Felipe estava errado no documento, estava Felipe. O número do passaporte era um passaporte que ele já não utilizava, e o momento que esse documento foi inserido, Felipe Martins estava preso em uma solitária. Isso foi uma grande vitória para a defesa, porque desde o início da defesa, nós estávamos lutando nessa investigação para ter essa conclusão dessa investigação. E agora nós iniciamos uma nova fase que também trará reflexos importantes, não só a defesa de Felipe Martins, mas também do presidente Bolsonaro e de todos os presos políticos. Por isso eu afirmo, Felipe Martins é sim a bala de prata do regime. Defesa de Felipe Martins pede perícia em assinaturas de entrada na alvorada. E aqui está a cereja do bolo que eu quero explicar para vocês. Prestem bem atenção nisso daqui. Isso daqui caiu do céu em nossas mãos. Esse novo documento trazido pela PGR, com aquelas discrepâncias de assinaturas, são muito importantes à defesa de todos os injustiçados. Por quê? O presidente Bolsonaro só foi processado e condenado porque, segundo a acusação, teria havido reuniões para tratar de minuta golpista. Acontece que a acusação diz que essas reuniões ocorreram no Palácio da Alvorada e que Felipe Martins esteve nessas reuniões e Felipe Martins foi o responsável por apresentar essa minuta golpista. O que acontece? Todas as defesas, inclusive do presidente Bolsonaro, dizem que não houve minuta golpista. Ninguém apresentou minuta golpista. Tanto o presidente Bolsonaro como os comandantes disseram: não houve minuta golpista. Inclusive, nós da defesa de Felipe Martins afirmamos que não houve minuta golpista e Felipe sequer esteve nessas reuniões. Agora, nós temos inúmeras provas que Felipe Martins não esteve nessas reuniões. Então pense só comigo. Felipe Martins é preso por documento falso, é mantido preso por documento falso para que fosse um delator. Resiste a essa tortura. Não delata porque não há o que delatar. É colocado em liberdade. Está provado que o documento que o prendeu é falso. Então, após isso, mudam a narrativa, não falam mais em viagem e colocam Felipe Martins em supostas reuniões para elaborar minuta golpista. Isso leva o presidente Bolsonaro a ser condenado. Agora, nós temos provas que Felipe Martins não esteve nessas reuniões. Nós temos provas que essa minuta não existe. E a acusação, agora a cereja do bolo, trouxe documentos a provar que Felipe Martins estava nessas reuniões, com discrepâncias de assinaturas. Documentos com indícios de falsificação. E nós pedimos, então, a realização de perícia. Advogados afirmam que dados de geolocalização mostram que o ex-assessor não esteve no palácio no dia 7 e dia 9, só para lembrar.
E questionam também inclusão de documento aos autos após encerramento da instrução. Documento esse que nós já mostramos aqui com indícios de falsificação. Olhem aqui o documento. Vejam, uma assinatura não bate com a outra. Cada folha, o tal do Sargento Gomes Neto assinava de um jeito. Há indícios de falsificação. Fato é, e eu quero que o Brasil preste muito atenção nisso, por que Felipe Martins é a bala de prata do regime? Vejam, nós trouxemos agora uma perícia a rebater esse documento e estamos pedindo perícia oficial. Se perícia oficial do Estado for realizada, e provavelmente o será, que fique bem claro isso, tudo é anulado. Pense, nós anulamos o principal argumento da acusação dessas reuniões golpistas que o presidente Bolsonaro e comandantes com o Felipe Martins elaboraram minuta. Se esse documento que a acusação utiliza para provar a existência dessas reuniões, se esses documentos são falsos, anula toda essa alegação da acusação e isso alcança também o presidente Bolsonaro. Então veja, por tabela, nós não estamos defendendo só o Felipe Martins. Ele é meu cliente, mas nós estamos defendendo todos os presos políticos. A farsa de inserção do nome falso do Felipe Martins nos Estados Unidos, esse documento com indícios de falsificação de que Felipe Martins teria participado dessas reuniões, tudo isso enfraquece toda a acusação e traz, inclusive, nulidades que alcança a todos os acusados. Sabendo que Felipe Martins é a bala de prata, e em razão desse enfrentamento que nós estamos fazendo, é que o ministro Alexandre de Moraes deu, então, esses 5 dias para que a PF se manifeste sobre a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Nós já sabemos a resposta que a PF dará. É a mesma resposta que o Guilherme Amado essa semana deu em live, que o Sam Puncher essa semana deu no Twitter dele. É a mesma resposta que há 2 meses o Fábio Shor, quando ouvido em audiência, deu para mim. Eu perguntei para ele sobre isso. O que ele respondeu? Que foi um mero erro. Então, o regime quer tratar esse documento falso, gritantemente falso, como mero erro. Foi isso que o Fábio Shor disse na audiência, quando questionado, do documento utilizado por ele que prolongou a prisão de Felipe Martins. Veja, Felipe Martins é preso, a defesa traz um documento provando que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, a PGR pede a liberdade de Felipe Martins. O delegado vem com um novo documento e fala, não solte o Felipe Martins. De fato, ele viajou. Esse novo documento, que agora os Estados Unidos concluíram que é também documento falso, prolongou a prisão de Felipe Martins por mais 5 meses, com parecer do PGR para soltar o Felipe Martins. Quando o Felipe Martins é jogado em uma masmorra, isso em abril de 2024, olhem só, 2 anos depois da viagem. Felipe Martins está preso em uma solitária, por quê? Para ser torturado a ser um delator, né? A se tornar um delator. Resiste essa tortura porque é sujeito homem. Então ele está preso numa solitária, surge um novo documento. Esse novo documento, do nada, aparece no sistema migratório só em abril de 2024, 2 anos depois. Não tem como ser um erro. Esse documento é utilizado pela acusação para manter Felipe preso. A defesa, então, de Felipe Martins, a doutora Ana Bárbara, nos Estados Unidos, corre a falar com o governo americano e esse documento é tirado do sistema. Então, veja, um documento que fica dias, nem uma semana, ele fica no sistema propositalmente só a ser utilizado para manter Felipe Martins preso. O governo americano, então, tira esse documento e fala, o que esse documento está fazendo aqui? E agora conclui que esse documento, de fato, era falso. Então, olhem só, o ministro pede para que a Polícia Federal se manifeste sobre tudo isso,
O delegado Shor já respondeu a mim e o doutor Ricardo em audiência. A gente já questionou tudo isso. Ele responde, não, isso é um mero erro. Pode ter sido uma burrada do governo Bolsonaro. Pode ter sido alguém do governo Bolsonaro que enviou o nome do Felipe para os Estados Unidos sem querer, e isso pode ter gerado esse I-94. 2 anos depois, exatamente no dia, na semana, no período que Felipe Martins está jogado em uma solitária, a ser torturado, a se tornar um delator, não tem como isso ser erro. Felipe Martins é sim a bala de prata. Foi preso com documento falso e agora a PGR traz novo documento com indícios de falsificação a pedir a sua condenação. Fato é que todos esses erros que nós estamos enfrentando contra esse sistema totalitário, contra esse regime, poderão beneficiar não só o Felipe Martins, mas a todos, e também o presidente Bolsonaro. Essa defesa que nós estamos fazendo, todo esse enfrentamento, toda essa nossa luta, que é pesada. Não achem vocês que não é pesada, não. Toda essa luta que é muito pesada, que é muito cara. Tudo isso beneficiará também o presidente Bolsonaro. Nós provamos a inocência de Felipe Martins. Estamos insistindo a anular esse processo, porque tudo isso é questão de justiça a todos os presos políticos. Eu sou Jeffrey Chiquini, deixo aqui um grande e forte abraço a todos.